Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Mateus 21. Eu convido hoje vocês junto comigo, a andarmos e conhecermos um pouco dos mecanismos e dos resultados da fé. O ambiente muda tudo. O ambiente no qual estamos modifica inclusive estruturas mentais, perspectivas, forma de enxergar a vida, a cosmovisão. E sempre precisamos estar num ambiente de fé. Se nós não estamos num ambiente de fé, nós nunca somos instigados, impulsionados, não apenas a melhorar, mas a avançar na vida. Nós temos histórias, todas as pessoas vocês conhecem, já leram, já ouviram, os pais de vocês conhecem, já leram, já ouviram, na família de vocês, na minha família, nós temos histórico de pessoas que travaram, que paralisaram, que não avançaram, que nunca fizeram nada, que nunca realizaram nada, pessoas que nunca fizeram um curso, nunca fizeram uma faculdade. E eu tenho dito aqui para alguns da nossa comunidade, porque isso é um fato, muitos dos jovens que fizeram faculdades e muitos de nós aqui que fizemos universidades, eu sempre vou impulsionar que você estude sempre, e que cresça nos seus estudos e no seu conhecimento cada vez mais. Muitos de nós aqui foram os primeiros das famílias que fizeram faculdade. Os primeiros. Pastor Emerson sempre tem essas histórias. Eu fui o primeiro que fiz não sei o que, eu fui o primeiro que fiz esse, eu fui o primeiro que tem um diploma, eu o primeiro da minha família com diplomas. É assim. Muitos de nós temos históricos de travamentos, de paralisações, de quebra, de falências, das pessoas que nós conhecemos e também da nossa família. Todos nós temos esses históricos, todos nós conhecemos. Nós conhecemos as histórias dos nossos pais e dos nossos avós. E muitas dessas histórias não são boas. Por isso precisamos viver um ambiente de fé. Como brasileiros, nós não vivemos um ambiente de fé. Como brasileiros, nós vivemos um ambiente de música ruim. Como brasileiros, nós vivemos um ambiente de péssimos estudos e de péssima leitura. Como brasileiros, nós vivemos em ambientes desmotivadores. Todos nós. Quando você tem uma ideia, você faça um teste. Quando você tem uma ideia, quando você tem um projeto, quando você tem um propósito, quando você fala para alguém dos mais próximos que você tem, algo que você quer fazer, normalmente você vai escutar de alguém: ah, isso é difícil. Para que vai gastar tempo com isso? Para que isso? Ah, tanta gente já fez isso e deu errado. Sim ou não? Mas você não é tanta gente. Você é você. E eu tenho dito aqui, você tem vantagens. Qual é a sua vantagem? Você tem Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você nasceu de novo. Você é uma nova pessoa. Uma nova natureza foi implantada com todas as possibilidades e com toda a capacidade dentro de você. Então você pode. E não é apenas de você olhar para o seu espelho e positivamente falar todos os dias: eu posso, eu sou a pessoa mais maravilhosa, eu sou isso, não sei o quê. Não são essas bobagens. É uma consciência de poder. Mateus 21. O ambiente, você precisa estar exposto a um ambiente de fé o tempo todo. É por isso, gente, que Jesus o tempo inteiro falava sobre fé. O Jesus o tempo inteiro fazia milagres. Jesus o tempo inteiro realizava sinais. Por quê? Porque Jesus queria criar um ambiente onde as pessoas soubessem que Deus está presente na vida delas e que Deus pode realizar coisas por meio delas, através delas e para elas. E a gente, mesmo que a gente sofra, como nós como igreja sofremos luto, nós estamos no segundo luto em um ano, né?
Podemos sofrer luto, podemos sofrer dificuldades financeiras para honrar os compromissos do aluguel, da luz, não importa, não interessa, todos nós sofremos estas coisas, passamos por isso como grupo, como comunidade e como pessoas individuais. Por isso é importante o tempo todo estarmos expostos a um ambiente de fé. Estimulante, não é motivacional, é estimulante da fé. Motivacional, você todo dia você assiste o YouTube, não precisa de mim não. O que você precisa é outra coisa. Há muita gente boa fazendo motivacional. Siga, escute e encha o seu copinho de energia. Mas o que você precisa aqui é outra coisa. Não é um ambiente motivacional, é um ambiente inspiracional. Por que inspiracional? Porque o Senhor soprou. A escritura é inspirada, soprada. Você precisa de inspiração no ambiente de Deus. E a inspiração é poderosa. É poderosa. Versículo 18 de Mateus 21. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nela a não ser folhas. Também não era tempo de figos. Jesus sabia disso. Outros evangelistas descrevem que não era tempo de figos. Jesus sabia disso. Mas Jesus não está preocupado com o tempo do figo. Jesus está tentando ensinar outra coisa. E então Jesus olha para a figueira, que só tem folhas, que não tem figos, cuja época não era de figos. Jesus olha para esta figueira, algum evangelista vai dizer, amaldiçoa a figueira. Mateus não usa essa expressão. Jesus apenas fala à figueira, né? Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo, defina tudo, tudo que pedirdes em oração, crendo, vocês receberão. O meu convite é descobrirmos mecanismos e resultados da fé. Eu encontrei nesse texto algumas coisas interessantes. Número 1, a fé é uma resposta ao ambiente. Repita, a fé é uma resposta ao ambiente. Note, Jesus, no ambiente no qual Jesus estava, ele vai à figueira e não encontra o que procura na figueira. E como resposta ao ambiente que Jesus encontra, Jesus fala algo contra a figueira, para ensinar aos discípulos algo sobre a fé. É claro que o objetivo não era a questão da figueira em si, o objetivo era ensinar sobre a fé. Eles perceberam, Jesus desperta a atenção deles, eles são capturados pelo que Jesus fez, a atenção deles é capturada e eles falam com Jesus e Jesus vai então ensinar sobre a fé. Mas a fé responde ao ambiente. O que isso significa? Significa que às vezes, ou na maior parte das vezes, eu e você, quando exercemos fé, palavras de fé, nós estamos respondendo a algo que estamos percebendo num ambiente que não gostamos. Quando você olha aquilo que não é bom, que não é positivo, aquilo que você diz, olha, isso aqui está errado. A fé precisa te levar a responder a esse ambiente e fazer algo para corrigir aquilo que você está vendo,
que está errado, que é contrário, que é negativo, ou que você espera, que você sabe que pode esperar da parte de Deus. Estão entendendo? Você não é uma pessoa sem noção. Nenhum dos mais jovens aqui, vocês não são sem noção. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Aleluia. É fácil discernir. Você sabe que se você está fazendo uma coisa errada, você sabe que é errado. É óbvio que você sabe. O que você faz quando você sabe? Você reage ao ambiente do erro e você diz: isso não, isso não. Eu falo que eu não concordo, eu falo que eu não quero, eu falo que eu não aceito, eu falo que isto será diferente. A fé é uma resposta ao ambiente. Estão entendendo? A sua fé precisa responder ao ambiente no qual você vive. Ambiente de uma... não importa se é sua casa, sua família, universidade, trabalho. Existem circunstâncias que você se deparará com elas e que isso tem o poder de fazer você reagir. Mas isso não pode, isso não deve, isso está errado. E é a fé que você tem que te dá coragem para você reagir a esses ambientes, dizer não e fazer mudanças necessárias. Quando Jesus diz à figueira: nunca mais nasça fruto em ti, Jesus está alterando os resultados que ele esperava. Estão entendendo? Estão entendendo? Claro, aqui está no sentido negativo. Jesus diz para a figueira não ser mais figueira, para a figueira não ser mais produtiva. Mas não leve isso da figueira em consideração, porque a questão não é a figueira. A questão é que ele provocou uma mudança em resposta. A figueira não deu fruto quando ele esperava. Isso aqui é sério. Às vezes a sua vida pode não estar dando o fruto necessário que Deus espera. Hoje você foi convidado a estar conectado e unido para andarmos numa direção. Sim. Mas se você não produz os resultados necessários, o próprio Deus pode dizer assim: nunca mais nasça fruto em ti. Estão entendendo? Você pode ser simplesmente anulado, Deus não esperar mais nada de você, e você espiritualmente morrer. Eu te pergunto, você quer morrer espiritualmente? Não. Você quer ser uma pessoa improdutiva espiritualmente? Não estou falando na vida todo dia, não. Não estou falando de trabalho, estou falando no sentido espiritual. Você quer ser alguém que não dá frutos para Deus? Segundo lugar, o que eu vi também é que a fé diz exatamente o que espera. Se a fé é uma resposta ao ambiente, ela responde ao ambiente, que um ambiente normalmente negativo, ela vê algo que ela não espera, então ela proclama. Jesus vai para a figueira e diz à figueira para que ela não tenha mais fruto. Em outras palavras, Jesus diz à figueira exatamente o que ele quer que aconteça. A fé declara, diz, fala. A fé, ela fala exatamente, ou diz exatamente o que ela espera. A pergunta é: o que você espera dos teus sonhos? O que você espera dos teus projetos? O que você espera do teu casamento? O que você espera daquilo que você está estudando? O que você espera do que você está fazendo? Você tem uma imagem clara daquilo que você quer com os teus projetos, com aquilo que realmente você está querendo fazer na vida? Se você tem uma imagem clara e se você sabe realmente o que você quer, né? Por que você quer? O que você quer? A fé diz exatamente o que você quer. O que você quer da sua saúde? O que você quer das circunstâncias que estão acontecendo com você? Você as observa, você reage a elas, mas ao reagir, você precisa falar exatamente o que você quer. Fale para a pessoa que está do seu lado: você já disse exatamente o que você quer?
As únicas pessoas que têm o poder de vocalizar o que desejam são seres humanos, é você. A pergunta dessa noite, nesse ponto é: você diz o quê? O que é que você diz que você quer? Eu me recordo do cego, o Bartimeu, né? E Pedro chega lá e diz: alegra-te, o mestre te chama. Aleluia! E a escritura diz: e ele, pondo-se em pé, saltando, lançou a capa da mendicância fora. Aleluia! E foi em direção a Jesus. Quando chega até Jesus, sabe o que é que Jesus fala para ele? O que você quer que eu faça para você? Ele disse exatamente o que ele queria. Gente, é a mesma coisa que Deus te chamar para uma audiência e dizer assim: pede o que quiser. Qualquer coisa. Aí o que é que ele fala? Ele fala o que ele queria exatamente. E o que é que ele queria exatamente? Eu quero retornar a ver. Ele tinha perdido a visão. Por algum motivo, por alguma doença ou por alguma condição. E Jesus disse para ele: seja feito como você quer, conforme a sua fé. Veja. Amém? Amém. O que você diz pela fé? O que você diz pela fé altera circunstâncias. Claro, não é amanhã de manhã. Pode ser amanhã de manhã, como pode ser daqui a alguns meses, como pode ser no ano que vem. Alguns de nós estão colhendo coisas este ano que plantaram anos atrás, pela fé. Mas é assim. Número 3. Os resultados da fé surpreendem as pessoas. Eu gostei do que o Gustavo falou. Se nós nos reunirmos, se nós nos unirmos, se cada um de nós fizermos juntos aquilo que Deus espera, o projeto, a visão, ninguém vai nos parar. Isso é interessante porque é exatamente isso. Os resultados da fé surpreendem as pessoas. Você já imaginou as pessoas que não acreditam em nós, que nunca imaginaram que nós poderíamos fazer algo assim? De repente nós surgimos no conhecimento delas do... É surpreendente para as pessoas. Alguém vai dizer assim: como é que isso aconteceu? A gente não viu. É claro que não. Se a nossa igreja começar a aumentar o número de membros, de frequência de pessoas, graças a Deus pela vida dos jovens, que os jovens têm ganhado muitas pessoas para Jesus, né? Tem trazido muitas pessoas. Nossa igreja começa a crescer, as pessoas vão se surpreender com aquilo que está acontecendo, sim ou não? E a igreja é abençoada. A igreja, enquanto organização, ela é abençoada, mas ao mesmo tempo, quanto mais a igreja é abençoada, isso significa que mais você é abençoado, porque você faz parte da igreja, você é conectado com a igreja. As bênçãos derramadas por Deus sobre a igreja são as bênçãos derramadas por Deus na tua vida. Todas as promessas de Deus, todas as bênçãos de Deus para a nossa igreja são bênçãos de Deus para você. Aleluia! Diga para mim. Diga para mim. Os resultados são surpreendentes. Lembra da semana passada? Na ministração sobre o cego, o paralítico? As pessoas dizem assim: ninguém nunca viu algo assim. É ou não é? É normal essas coisas. Quando Jesus opera na nossa vida, é normal as pessoas se surpreenderem com o que acontece. Você mudou, hein? Você está brilhando. Uma coisa diferente está acontecendo com você. É mesmo. O que aconteceu? Jesus entrou em mim. Glória a Deus. Estão entendendo? Número 4. A fé só possui um inimigo. Escute essa. A fé só possui um inimigo. Jesus Cristo disse assim, ó: se tiverdes fé e não duvidardes. A fé só tem um inimigo: a dúvida.
Aqui não é a dúvida científica. A dúvida científica é salutar, porque você só faz ciência com a dúvida. A metodologia que a ciência usa para progredir no conhecimento é a dúvida. Ela põe em dúvida a sua observação, e aí ela vai observar mais, experimentar mais. Mas isso não tem nada a ver com a fé. Isso não tem nada a ver com o ambiente espiritual. Dúvida não faz parte do ambiente espiritual. Dúvida não faz parte do ambiente de milagres. Dúvida não faz parte do ambiente de Deus. Aqui não é lugar da dúvida. Aqui é o lugar da fé. Porque a fé só tem um inimigo, é a dúvida. Eu vou te fazer o seguinte: a prova que as coisas de Deus não acontecem na sua vida é porque todas as vezes, em algum nível, você duvidou de que aquilo podia acontecer. Essa é a prova absoluta. É a prova dos 9. É a prova final. Naquele momento, eu queria que Deus fizesse, eu queria que Deus ia fazer, mas fiquei assim, acho que tem um plano B. Em Deus, como alguém corporativo, como uma pessoa de ambientes corporativos, se você trabalha em empresas ou vai trabalhar em empresas, em corporações, é natural que você tenha que as demandas da própria empresa exijam que você faça vários planos e planos de contingência. É natural que você faça contingências e planos B. No corporativo, plano B é aceitável, porque você precisa sempre ter uma saída para quando alguma coisa no processo dá errado, você corrige, você analisa, corrige e agora faz com que o processo continue andando. É natural que no ambiente corporativo o plano B seja algo aceitável, mas no ambiente de fé, no ambiente de Deus, Deus não tem plano B. Diga: Deus não tem plano B. Diga: Deus só tem o plano A. E repita comigo: o plano B é fazer o plano A acontecer. Só existe um plano, o A. Se você fizer o B, é porque o A tem que acontecer. Só há uma alternativa. Deus não tinha um segundo plano para Abraão. Deus não tinha um plano B para Jacó. Deus não tinha um plano B para a nação de Israel. Deus não tinha um plano B para Davi. Gente, com toda coisa errada, com todo atravancamento, atrapalhação que o próprio Davi fez na própria vida, Deus só tinha um plano A com Davi, era fazer ele rei. Davi atrapalhou o plano algumas vezes. Davi meteu os pés pela mão. Davi fez o que não devia fazer com Batseba, morreu, um filho morreu. Davi nunca foi um bom pai, nunca foi assim, familiarmente falando, aquele paizão que deveria ser como família. As coisas aconteciam e Davi simplesmente não observava ou não se envolvia nas questões familiares, mas não tinha plano B. Deus não tinha como simplesmente deixar Davi de lado. O plano A de Deus era fazer Davi um rei. E Deus trabalhou até que Davi se tornou rei. Deus tem um plano A na sua vida, Deus não tem plano B. E você, não adianta você ficar atrapalhando o plano A de Deus, porque a palavra do Senhor diz, Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em você vai completar até o dia de Cristo Jesus, até o fim. A única coisa que Deus tem na sua vida é fazer o plano que Ele projetou para você dar certo. E eu ouvi de um grande mestre da América Latina, que eu sigo há muitos anos, é um dos meus professores, e ele disse o seguinte: quando você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, você não presta mais para nada. Quando você descobre o propósito de Deus na sua vida, você não serve para mais nada. Nada dá certo, a não ser que você se entregue, se dedique a cumprir o projeto de Deus na sua vida. Ele diz que tudo que você faz é uma tentativa de atrapalhar
Porque quando você sabe, o propósito de Deus é te fazer semelhante a Cristo, o propósito de Deus é te colocou na igreja, é te transformar num líder, é te transformar num edificador de outras vidas, naquele que ganha almas, é te transformar em pessoa espiritualmente conectada com Deus, uma pessoa excelente no que faz, um empresário de sucesso dentro dos padrões de Deus. Não importa, um professor, uma professora, alguém de excelência, Deus tem um propósito na sua vida, e esse propósito que Deus escolheu para você em Cristo Jesus, Ele vai estabelecer até o final, unindo tudo isso que você faz, o que você é, fazendo com que você se pareça cada vez mais com Jesus Cristo. As tuas reações são as reações de Jesus. Aquilo que você fala é o que Jesus falaria. Aquilo que você pratica é o que Jesus praticaria. Você vai desenvolvendo esses hábitos na sua vida cada vez mais, e mais parecido com Jesus você se tornará. Esse é o projeto, é o plano A de Deus. Deus não tem outro plano na sua vida. Aleluia. Tudo que você fizer ao contrário disso, você está atrapalhando a sua própria vida, o seu próprio desenvolvimento. Deus não tem um plano B. O plano B de Deus é fazer o plano A dele funcionar. Aleluia! Número 5. A fé eleva as nossas possibilidades. Jesus disse o seguinte, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda em outro lugar e não duvidar no seu coração, você não vai fazer só o que fez a figueira, a uma planta. Jesus eleva as possibilidades. Você pode dizer a este monte. Jesus está dizendo, você está pensando que essa fé opera só numa plantinha? Essa fé também opera numa montanha. A fé eleva as possibilidades. Deixe-me te dizer uma coisa, se alguma coisa pela fé está atrapalhando o teu crescimento, o teu desenvolvimento, a tua vida com Deus, aposta mais alto. Se um projeto que você sabe que nasceu de Deus, ele simplesmente está sendo atrapalhado, aposta mais alto nele. Aumenta a expectativa, aumenta os resultados, aumenta o alcance. Eu gostaria que isso que estou fazendo para Deus aqui, o meu resultado na minha vida, no meu trabalho, eu ganhar meu dinheiro, seja como for, olha, eu gostaria de ter esse resultado aqui. Gente, e está demorando, está difícil, está sempre sendo atrapalhado. Aumenta o resultado. Isso é assim, agora eu quero mais. Não diminui não, aumenta. Não dá um passo para trás não, avança. Corporativamente falando, tecnicamente falando, os passos que a gente dá para trás são os impulsos para a gente ir mais longe. A gente estabiliza financeiramente, mas a estabilidade não é o nosso lugar. O lugar de conforto não é o nosso lugar. A igreja não é um lugar de conforto. A igreja é um lugar de inspirar você a sair sempre da tua zona de conforto. Você sempre tem que pensar em mais. Se Jesus tivesse pensado só em Israel, Jesus nunca teria ganhado através da sua igreja bilhões de pessoas há 2000 anos. Mas Jesus começou um grupo de 12 pessoas e um ainda falhou no meio do caminho e quase perde o principal, que era o Pedro. Sim ou não? Mas olha que interessante, esse negócio é uma frase minha, olha que interessante, né? Eu sempre digo isso, né? Até nos vídeos, olha que interessante, isso é uma coisa minha. Mas olha que interessante, Jesus escolheu os 12, depois um dos 12 foi substituído por Matias, mas ele tinha um projeto. Ele não tinha um projeto só de alcançar o povo de Israel. Ele tinha um projeto de alcançar o povo da Judéia, o povo da Galileia. Está escrito em Atos, até os confins da terra, Atos 1:8. E Jesus alcançou o projeto dele. Tem 2000 anos que Jesus não perde uma batalha. Jesus continua ganhando almas, e há 2000 anos, cada dia mais e mais pessoas se rendem a Jesus Cristo. E agora é os famosos e as celebridades que estão vindo, porque ninguém vive sem Jesus de verdade. Tem 2000 anos que ele tem sucesso de uma empreitada que começou com 12 pessoas. E vou te falar uma coisa, todos os grandes
especialistas em gestão, em liderança do mundo, dizem assim: as pessoas que Jesus escolheu eram os homens mais improváveis para dar certo. Se você olha a personalidade de cada um deles, nenhum deles servia. Eram os mais improváveis, os mais diferentes, as pessoas com menos condições de dar certo. Isso diz algo para você? Você é um dos improváveis. Mas é porque você é um dos improváveis é que as possibilidades estão abertas para você em Deus. Isso não é palavra para te alegrar, fazer aqui, ui, eu estou motivado. Isso é consciência. Tudo bem aí? O microfone está acabando. Número 5, por último, número 6. A fé é uma declaração e também uma oração. A fé é uma declaração e também uma oração. Jesus encerra esse texto que nós lemos no versículo 22 de Mateus 21, dizendo assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, vocês receberão. A fé tanto é uma declaração, se disserdes a figueira, se falarem ao monte, como a fé também é uma oração. Tanto que você declara, quanto que você ora, se isso tem esta fé, assim acontecerá com você. Porque a fé, ela tanto é uma declaração, como também uma oração. Você declara pela fé, você ora pela fé. Vamos ficar em pé? Eu quero essa canção de novo aí, para a gente encerrar com ela. Feche os seus olhos, por gentileza. Esqueça que tem alguém do seu lado só agora. Põe a mão próximo do seu coração e repita comigo: Pai, ouvi a tua palavra. Ela é especial. Eu ouvi a palavra da fé. As palavras do próprio Jesus. Se eu tiver fé, esta fé que foi colocada em mim no dia que me entreguei a Jesus, o Espírito Santo trouxe essa fé ao meu coração. Esta fé está em mim. E se através desta fé, segundo o que Jesus me disse, eu falar, eu declarar, eu orar, não importa pelo que seja, de forma lícita, coerente, espiritual, justa, honesta, saudável, limpa, pura. Se eu orar pela fé e não duvidar, remover o inimigo da fé da minha mente, do meu coração, as minhas palavras não somente serão ouvidas pelo Senhor, mas serão respondidas e serão materializadas em minha vida. Eu creio. E por que eu creio? Porque Jesus disse que isso ia acontecer. E eu ouso hoje, aqui e agora, acreditar no que Jesus disse. E se Ele disse, Ele tem poder para fazer. E Ele vai fazer, porque Ele me prometeu. E eu creio em suas promessas. E eu creio nas suas palavras. Porque Jesus não é homem e nem Deus que muda de ideia. O que Ele promete, Ele tem poder. Ele tem a intenção e a capacidade para cumprir. E eu creio nisso. Pela palavra
do Senhor. Eu declaro a minha fé hoje e sempre. E eu direi todas as vezes que forem necessárias. Eu orarei pela fé. Eu falarei pela fé. E eu creio que eu verei diante dos meus olhos a resposta, os resultados da minha fé, em nome de Jesus. Amém? O Senhor abençoe sua vida, tua semana, abençoe a célula, abençoe os projetos, o trabalho, todos os projetos que nascem no teu coração. O Senhor abençoe aquilo que você faz, aquilo que você sonha, mas que você haja com eles por meio da fé. Não há plano B, só existe o plano A. E o plano A é que você veja aquilo que você projetou se realizar diante dos teus olhos, no nome de Jesus. O Senhor abençoe tua vida, tua casa, tua família, tudo que diz respeito a você. Te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e te dê plena paz e prosperidade, hoje e sempre, no nome de Jesus. Ao sair daqui, você vai na paz. Dê um forte aplauso a Ele, que Ele é digno. Aleluia!